Através do tempo, arqueólogos e exploradores destemidos encontraram cidades perdidas há séculos, revelando civilizações esquecidas e seus segredos ocultos. Ruínas majestosas emergiram do anonimato, contando histórias misteriosas de povos antigos e suas culturas fascinantes. Conheça hoje as cidades lendárias perdidas que foram descobertas. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não descobriu nenhuma Atlântida, já deixe seu like. Assim o YouTube divulga esse conteúdo pra galera toda, né? Então é isso, meu parça. Bora pro vídeo. Lá na Oceania, existe um país chamado Micronésia, e nele, uma cidade muito antiga e desconhecida foi encontrada há mais ou menos 100 anos atrás, mas que até hoje levanta muitos mistérios não resolvidos. Sendo um arquipélago de ilhas artificiais, Namandol já foi muito importante para a região, sendo até capital política do país há séculos atrás. No seu auge, Namandol tinha 25 mil habitantes que povoaram o local entre os séculos 1 e 2 d.C. Porém, o que mais chama a atenção são as construções que foram feitas por lá, sendo um dos sítios arqueológicos mais misteriosos do mundo. Tudo foi feito com basalto colunar, uma rocha formada quando a lava do vulcão esfria em formato de coluna, mas como uma população sem tecnologia conseguiu fazer ilhas artificiais usando essas pedras se o vulcão mais próximo fica a centenas de quilômetros de distância? Complicou. Os pesquisadores estimam que cada peça usada como estrutura pese cerca de 5 toneladas, todas empilhadas perfeitamente para formar paredes de 8 metros de altura e 5 de profundidade. Se todas elas forem somadas, dá um total de 750 mil toneladas. Para você ter uma ideia, se esses caras movimentassem 2.000 toneladas por ano, a construção levaria 300 anos para ficar pronta. Então me diz, como os antigos fizeram essa proeza? Segundo as lendas locais, eles levaram esse material por quilômetros, usando uma tecnologia perdida, uma espécie de arma gravitacional avançada. Esses mitos falam que essas colunas de minerais foram literalmente voando de um ponto da ilha para o outro. Será que foi assim que tudo foi construído? Os cientistas acreditam que isso foi feito por mãos humanas. Porém, até hoje, todas as tentativas de reproduzir essa construção falharam, sendo um grande enigma que a ciência até hoje não pode explicar. Provavelmente você nunca ouviu falar desse lugar, mas Caral, que fica onde hoje é o Peru, é a cidade mais antiga das Américas que se tem conhecimento até hoje, sendo até mais antiga que as pirâmides do Egito. Faz tempo. Mano, pra você ter uma ideia, a civilização Caral surgiu apenas um século depois da Mesopotâmia, que é tida como um dos berços da civilização humana. O que mais impressiona é que essa cidade foi construída com diversas pirâmides, praças circulares e edifícios, tudo feito com uma tecnologia anti-terremoto. Como é que é? O que impressiona bastante, né? Já que esse povo não conhecia a roda ou qualquer ferramenta de metal. Essa arquitetura avançada para uma civilização tão antiga ainda põe uma pulga atrás da orelha dos arqueólogos, que não conseguem nem imaginar como eles fizeram tanta coisa sem equipamentos adequados. Outra coisa que ninguém sabe explicar é como tem objetos e esculturas em formato de macaco, já que na região onde Caral se encontra não existem esses animais. Isso significa que eles tiveram que atravessar os Andes e chegar até a bacia amazônica para encontrar esses bichos. Será que eles tinham algum meio de transporte desconhecido? Como explicar uma coisa dessas? Tonis Herakleion já foi a cidade portuária mais importante do Egito Antigo, pois era o principal ponto de comércio com os gregos.
Por isso ela tem dois nomes, Tonis, como os egípcios conheciam, e Herácleo, como os gregos conheciam. Ela foi construída por volta do século 12 a.C., teve seu auge nos tempos dos faraós e afundou provavelmente durante o século 8 a.C. E por mais que arqueólogos tenham a teoria de que foram eventos naturais, até hoje não se tem certeza o que colocou Heráclion embaixo d'água. Um terremoto? Um tsunami? Vai saber. A cidade lendária foi redescoberta só no começo dos anos 2000, a poucos metros da superfície, e com ela, diversas estátuas e relíquias de anos atrás foram recuperadas e estavam em ótimo estado. Nas explorações já encontraram 64 embarcações da época, 700 âncoras, potes com moedas de ouro e objetos usados por quem morava ali há milênios atrás. Reza a lenda que ainda existem toneladas de ouro puro escondido entre as ruínas. Partiu aprender a mergulhar? Relíque era uma cidade que foi construída na Era do Bronze, ali na região da Grécia. Ela era bem pequena, porém com fama por ter Poseidon como um padroeiro. Então os devotos desse deus frequentavam a cidade para fazer oferendas, por conta ali dos templos que existiam. Para você ter uma ideia, até a moeda tinha o rosto do deus das águas estampada no verso. Só que aparentemente o Poseidon gostou tanto dessa cidade que quis pegar para ele, porque em 3073 a.C., Relíque ficou completamente desaparecida embaixo do mar. Apesar de existirem alguns relatos, como isso aconteceu ainda não está 100% claro. Por muitos anos acreditou-se que a cidade sofreu o ataque de um tsunami, mas com o avanço da tecnologia, descobriu-se que também existe a hipótese de um terremoto ter causado deslizamento de terra combinado com muita chuva. Por décadas, os romanos gostavam de navegar ali na região, pois era possível ver as estátuas e as ruínas, até que ela foi se afundando e sumiu nas profundezas. Muitos até hoje ainda chamam esse lugar incrível de a verdadeira Atlântida. Em 64, pesquisadores italianos estavam escavando o norte da Síria quando encontraram vestígios de uma cidade até então desconhecida. Conforme os arqueólogos foram encontrando objetos e ruínas, descobriu-se que se tratava de Ebla, uma cidade que já havia sido citada em escritos do Antigo Egito. Porém, ninguém sabia nada sobre ela, nem mesmo se tinha existido de verdade, já que nunca a tinham encontrado. Nas escavações foram achadas tábuas com o idioma local de Ebla, o Eblaíta, uma língua completamente desconhecida até os dias de hoje. Mas por que a cidade havia sumido do mapa? Acontece que por volta de 2240 a.C., o conquistador Sergão de Acádia havia destruído completamente a cidade, mas ela resistiu e aos poucos foi se reconstruindo, até se tornar um importante centro comercial entre 1800 e 1600 a.C., porém desapareceu novamente com o ataque de um rei hitita, que era ali um outro povo da região. Nessa segunda destruição, Ebla nunca mais conseguiu se recuperar e ficou quase perdida na história por bastante tempo. Irã dos Pilares, também chamada de Harã ou Ubá, foi uma cidade antiga que sumiu por conta da ira de Deus. Em uma passagem do Alcorão, o livro dos islâmicos, uma passagem fala sobre a cidade como sendo uma das mais ricas já vistas. Por conta de seu comércio, as pessoas usavam pedras preciosas como adorno, as ruas seriam banhadas a ouro e os palácios e construções eram muito altos. E daí veio o nome, Irã dos Pilares. Conta a lenda que Deus não estava satisfeito com a ostentação dos moradores de lá e por isso mandou um mensageiro que foi ridicularizado pela população. Foi aí que o Senhor enviou uma tempestade de areia até soterrar Irã dos Pilares completamente. As últimas notícias que temos dessa cidade desaparecida é de 2007, quando uma pesquisa sugeriu que além de uma cidade grandiosa, Irã poderia ser uma região comercial de incenso,
mas que o avanço do cristianismo e a queda da procura por esse item teria feito com que a cidade desaparecesse para sempre. No ano de 2016, em Honduras, arqueólogos que faziam uma pesquisa para o National Geographic descobriram ruínas de uma cidade antiga, apelidada de Cidade do Jaguar. Diversos artefatos foram encontrados no local e depois levados para os laboratórios de catacamas de helicóptero, pois a localização fica em uma mata muito densa e fechada. Segundo um dos pesquisadores, Chris Fisher, o lugar parece um santuário, mas pouco se sabe sobre quem fez, o motivo e como ficou tanto tempo escondida. A localização exata é mantida em segredo até hoje, afinal de contas, pesquisas ainda estão sendo feitas e eles querem manter todas as ruínas intactas. Será que é um local cheio de tesouros e por isso estão mantendo tanto segredo? E mano, você já tinha ouvido falar sobre cidades perdidas? Eu curti bastante fazer esse tema e queria te pedir para se inscrever no canal, afinal de contas é totalmente de graça e ajuda demais. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.